Boa noite, queridos amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da Casa de Dr. Augusto Silva. Esta casa que sempre nos acolhe, nos recebe com vibrações elevadas, nos recebe com amor, com, com paz, com carinho e com toda a fraternidade que irradia dos amigos espirituais que assistem à nossa casa. Sejam todos muito bem-vindos e que nós possamos realmente sentir que a casa é nossa e que nós estamos adentrando um ambiente muito familiar para todos nós. Que Jesus esteja conosco, que os amigos espirituais nos inspirem e nos auxiliem no que vamos conversar nesta noite. Muitas vezes, quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, nós vamos voltar a nossa atenção quase sempre para os livros do Novo Testamento. E também, na maioria das vezes, quando nós vamos ouvir palestras, fazer estudos, conversar sobre Bíblia Sagrada, a nossa atenção quase sempre se volta para o Novo Testamento, que, além, claro, de trazer os 4 evangelhos, contando a história de Jesus, nós vamos encontrar também no Novo Testamento os Atos dos Apóstolos, esse trabalho espetacular que os discípulos do Cristo fizeram para a divulgação da Boa Nova. Vamos encontrar as cartas de Paulo e também algumas outras cartas escritas por outros discípulos, e fechando o Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Mas na Bíblia Sagrada, nós também vamos encontrar os livros do Antigo Testamento. E para nós, os cristãos, de um modo geral, é quase uma leitura que é obrigatória. Por quê? Não só porque, né, lá nós vamos encontrar a origem e a história do povo que recebeu Cristo Jesus, mas também vamos encontrar em livros do Antigo Testamento lições sabiamente escritas e de alto valor moral, e que também, é claro, se estamos falando de moral, é para o ser imortal, para o espírito. São mensagens atemporais. Tanto é que Jesus, em suas falas, em alguns momentos, ele vai buscar essas lições, citações do Antigo Testamento. E nós fomos, então, buscar em um dos livros do Antigo Testamento um pequeno trecho de um desses livros do Antigo Testamento. O livro, o Eclesiastes, atribuída a sua autoria ao rei Salomão. E esse livro, ele é classificado pelos estudiosos como um livro de poesia e de extrema sabedoria. Vamos ao trecho de que Salomão vai narrar, comentar. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e a outra vem. A terra sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe. E apressa-se
e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta, fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar e, contudo, o mar não se enche. Atentai para todas as obras que fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade. O que é vaidade? De qual vaidade o rei Salomão está falando? Porque se nós formos buscar no dicionário, o significado da palavra vaidade é vão, vazio, firmado sobre uma aparência ilusória. E ainda a valorização de si mesmo. Então, o rei Salomão, ele está dizendo para nós que se nós atentarmos para as coisas que nós fazemos na terra e para a própria terra, os nossos esforços seriam todos vãos, vazios. Por quê? Diz o rei. Uma geração vem, a outra vai, o sol nasce, o sol se põe, o vento sopra do norte para o sul, do sul para o norte, e fica simplesmente fazendo este circuito. Então, o autor está destacando para nós que tudo que nós fazemos na Terra é frágil, é inútil. Então, se você analisa, ou se nós analisarmos este texto de Salomão de uma forma superficial, é como se a vida não tivesse nenhum sentido. Porque tudo é em vão. Tudo que nós fazemos se perderia na transitoriedade do mundo. Mas o que Salomão está nos trazendo é que nós não devemos desprezar a vida. E nem está nos incentivando a ociosidade, já que tudo que eu estou fazendo é vazio, é inútil, é transitório. O texto de Salomão segue e vai além e nos diz: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos do homem para com ele os exercitar. Deus há de trazer o juízo de todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, no discurso de Salomão, Deus colocou para nós um objetivo. Por isso, o nosso olhar tem que transcender a materialidade. Porque se focarmos nas coisas do mundo, tudo é vaidade. Já que tudo é transitório, tudo é ilusório. Então, o que Salomão vem nos trazer é que nós devemos olhar o divino, para observar que o que Deus colocou em nossas mãos é para que nós possamos trabalhar. E as nossas ações no mundo não podem estar misturadas com o vazio, com o vão. Porque a nossa felicidade, ela não pode estar voltada para o que é transitório. Na questão 933 de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma colocação da espiritualidade dizendo para nós o seguinte:
frequentemente, o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas deste mundo. Frequentemente, a nossa infelicidade, ela só ocorre com a criatura porque ela liga uma importância ao que é transitório. Então, a infelicidade. E aí os espíritos colocam o que nos faz felizes? A vaidade, a ambição e a cobiça. Se nós nos colocarmos fora do círculo acanhado da vida material, se elevarmos o nosso pensamento para o que é infinito, que é o nosso destino, as vicissitudes da vida se mesquinham. Como seria aquela tristeza da criança que fica aflita porque perdeu um brinquedo que fazia a sua felicidade naquele momento. Então, os espíritos, meus amigos, eles não se cansam de falar para nós, de nos advertir, de nós estendermos o nosso olhar para adiante, para frente, mirar no futuro, mirar no porvir, porque aí não há vaidade. E é isso que Salomão estava nos fazendo alertar. Se nós olharmos, voltarmos o foco da nossa vida para as coisas do mundo, a vida não tem sentido. Geração vem, geração vai, o vento faz os seus circuitos, o rio corre para o mar não se enche. Sol nasce, sol se põe. E nós estamos aqui fazendo o quê? Então, não é vaidade quando nós olhamos o porvir, mas é vaidade, é inútil quando as nossas ações estão misturadas com as ilusões do mundo. Você valoriza o que é aparência e muitas vezes essa supervalorização da aparência custa a nossa própria paz, custa a nossa tranquilidade. A vaidade é uma brecha moral que nos causa infelicidade. Por isso ela é vã, por isso ela é vazia. E o Espírito Emmanuel, no texto que está referenciando o nosso estudo, ele nos adverte, dizendo para nós o seguinte: é muito fácil servir à vista. É muito fácil servir o mundo. Todos querem fazer, buscando qual objetivo? O apreço dos homens, a validação dos homens. Difícil, porém, para nós é servir as ocultas, sem o ilusório manto de vaidade. Olha a expressão, sem o ilusório manto da vaidade. Então, muito dificilmente, as ações que movem os homens, elas estão descobertas deste manto da vaidade. Muito dificilmente. Então, o que a espiritualidade, os amigos espirituais, o Antigo Testamento vem nos mostrar é que nós precisamos ter cuidado com as armadilhas da vaidade. Porque a vaidade nos leva a sucumbir. E quando nós falamos de vaidade, aqui é bom, né, a gente fazer um parêntese. Vaidade não é
O cuidar de si mesmo não é amor próprio, não é autoestima. Não é. Porque se eu sou uma pessoa que valorizo quem eu sou, cuido do meu corpo e entendo que este corpo, por ora, é a vestimenta da minha alma, do meu espírito, ele precisa de cuidado. Ele exige respeito, ele exige dedicação. Não só o meu corpo, mas as coisas do mundo. O cuidado que a gente precisa ter com tudo o que é da criação. Então, o cuidado não é a vaidade. A vaidade é vã, a vaidade é vazia. A vaidade, ela é a supervalorização de si mesmo. Porque existem pessoas que são vaidosas, mas não se cuidam, não têm amor próprio, não têm autoestima. Quando o assunto é si mesmo, se desvalorizam. O externo, não. O externo está impecável. Mas são pessoas que estão fortemente abatidas, tristes, sem zelo com o ser imortal, mas são vaidosas. Enquanto que quem cuida de si, quem tem amor por si próprio, quem tem zelo, quem tem cuidado, é claro que vai ser uma consequência o cuidado. Vai exteriorizar o bem-estar de si mesmo. Então, muitas pessoas que são espíritos elevadíssimos, elas muitas vezes se confundem por ser vaidosas, quando na verdade é cuidado. E é reflexo do cuidado com si mesmo. Então, a vaidade, ela difere e muito de autoestima. E também não é orgulho. O orgulho também difere da vaidade. Por quê? Porque o orgulhoso, ele não se preocupa com o que o outro está pensando dele mesmo. Se preocupa. Ele é assim, ele vai fazer assim, e assim será. O vaidoso não. Se há algo que a vaidade destaca, é o aparecer. O que o outro vai falar de mim, o que o outro vai comentar de mim. Então, eu preciso que este meu ego seja satisfeito. Isso é vaidade. E o texto de Emmanuel, olha que interessante. Emmanuel, esse benfeitor espiritual de uma categoria, de um conhecimento muito profundo, quando ele desenvolve o texto que chama Em Silêncio, o título do texto, né? E nós precisamos aprender esse silêncio divino. Ele foi buscar, para comentar da vaidade, um texto ou um fragmento da carta de Paulo ao povo de Éfeso. E por quê? Ele foi buscar justamente nesta carta o desenvolver do pensamento, o desenvolver da lição. Éfeso, na época de Paulo, do apóstolo Paulo, era uma cidade com uma estrutura monumental, uma economia próspera, e era alimentada, ali era uma cidade portuária também, era uma cidade muito bem alimentada, bem estruturada pela indústria e pelo comércio. E é interessante que a cidade de Éfeso, ela ostentava um apelido que a tornava assim, muito famosa. Era conhecida como a Feira da Vaidade. E Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele precisava combater esse vício, já que a cidade era
toda estruturada para a vaidade, para o vão, para o vazio, para as futilidades. E na carta que Paulo escreve, ele diz aos irmãos da sua igreja, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, não servindo para agradar os homens, mas fazendo aquilo que brota do nosso coração, servos do Cristo, e fazendo espontaneamente a vontade de Deus. Então, diz Emmanuel, tenhamos cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. Tenham zelo em tudo o que vocês irão fazer. Porque é muito fácil servir às vistas. Difícil é você não estar usando o manto da vaidade, que era o que o povo de Éfeso estava fazendo. E o convite dos espíritos para nós, seres imortais, não precisamos viver num mundo de faz de conta. Nós não somos criaturas perfeitas. Nós somos seres perfectíveis, mas não somos perfeitos. Então, nós não precisamos fazer de conta que somos essas criaturas. Tiremos as máscaras. Nada de fachada, nada de fachada. Sejamos o mais autêntico possível nas nossas ações, para que a tentação, porque é uma tentação, principalmente hoje, com a abertura das redes sociais, a gente querer evidenciar a nossa própria grandeza. E muitas vezes isso nos faz cair no ridículo. Porque a ausência de discernimento, a ausência de percepção de quem nós realmente somos, pode nos fazer ostentar virtudes que nós não possuímos ainda. Fazer com que nós tomemos decisões sobre falsas perspectivas. A vaidade é perigosa. A vaidade, ela se manifesta sobre muitas formas. Ela, por exemplo, ela pode dificultar o perdão. Porque a minha personalidade, ela tem que sobressair. E se a minha personalidade tem que sobressair, eu não consigo desculpar. Tudo o que me fazem podem se tornar ofensas graves. Eu não considero o outro dentro da vaidade. E tem um texto dos Espíritos que eles dizem assim: a vaidade diferencia-se do orgulho, embora filha deste, que nós já falamos, que difere do orgulho, ela necessita da adesão do outro. O orgulhoso dispensa. Por um julgamento equivocado do seu real valor, nós nos equivocamos quando nós somos vaidosos, a gente busca incessantemente alimentar-nos de opiniões favoráveis que outros possam emitir a meu respeito. Sem atentar para a probidade interior, a integridade de caráter que verdadeiramente o faria grande, o vaidoso se imiscui na tentativa de parecer virtuoso. Tudo faz para agradar quem o observa e perde a si mesmo.
É um labirinto a vaidade, porque eu não deixo brecha para quem realmente eu sou. E aí, por isso, o vaidoso cai nas suas próprias armadilhas. E se ele caiu na armadilha, ele só lamenta, ele só deve lamentar e culpar a si mesmo. Porque ele não percebe as verdadeiras virtudes que ele tem. A vaidade é perigosa, meus amigos. E nós hoje estamos sendo tentados a todo instante a nos expor e querer bons comentários, elogios, grandes reconhecimentos. Isso é tentação. Isso é tentação. Tem um filme que chama O Advogado do Diabo. É um filme antigo. Já é de mais tempo, né? E o ator que faz o papel do advogado do diabo, ele tenta de todas as formas, tem sem sucesso, ele tenta fazer com que um outro advogado caísse nos seus pontos, reconhecesse seus pontos fracos, né? Então, o filme, O Advogado do Diabo, o ator principal, ele fica tentando o outro e ele não encontra brecha para tentar o outro, que o outro parecia ser uma pessoa virtuosa. Mas ele encontra uma brecha. Ele encontra um ponto vulnerável no que ele estava tentando. E o ponto vulnerável era justamente a vaidade. E aí, o ator diz o seguinte: a vaidade é definitivamente o meu pecado predileto. Definitivamente. A única brecha que ele encontrou, a vaidade. Aquele reconhecimento, muitas vezes, que nós não precisamos e nem merecemos. Porque se a minha ação, como diria Paulo, precisa agradar aos homens, eu não sou um servo de Deus. E aí nós vamos lembrar, claro que não poderíamos deixar de citar uma passagem do Mestre Jesus, nos alertando para o cuidado com a ostentação, mesmo que seja o bem, mesmo que seja o bem. Tanto que no Evangelho, segundo o Espiritismo, os espíritos vão falar, fazer o bem sem ostentação. O bem é importante fazer, mas não precisa de ostentar, porque o bem por si só já é o carimbo daquele que está trabalhando com Jesus. E Jesus disse também para nós, no Evangelho de Mateus, nos alertando do seguinte: tenham o cuidado, olha aí o cuidado, tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça, que são as obras de amor, as obras do bem, diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, quando você auxiliar, quando você amparar, quando você fizer o bem, não trombeteie isso. Como fazem aqueles nas sinagogas, nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eles buscam a honra dos homens. Eu lhes afirmo, eu lhes garanto, eles já receberam a sua recompensa. Quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita.
Nós estamos falando de um mesmo corpo. Imagine divulgar para os outros. O alerta de Jesus está falando de nós. A sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita. Não precisa. Porque se assim estiver fazendo, o Pai, que vê tudo que você faz em segredo, ele te recompensará. Então, o bem não precisa de trombetas. O bem não precisa de divulgação. As coisas que eu faço têm que permanecer em silêncio. E é o que Emmanuel diz aqui no texto. Se você sabe, atende aquele que não sabe, mas não ofusque ele com a sua luz. Se você tem, ajuda o necessitado, mas não moleste ele com a sua posse. Se você ama, não fira o objeto amado com exigências. Se você pretende curar, não humilhe o doente. Se você quer melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se queres ensinar a caridade, se queres fazer a caridade, não te trajes de espinho, para que o teu contato não dilacere o que sofre. Emmanuel, trazendo esse texto para nós, ele diz que nós não precisamos melindrar o outro. Nós ajudamos em silêncio, sem em nenhum momento humilhar, melindrar o outro, nem nos enaltecer diante da dificuldade do outro. Diz ele, é por isso que em quase todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Olha a afirmação de Emmanuel, gente. Em todos os tempos, quase todos os trabalhos que nós fazemos é dispersivo e enganoso. Mas ele faz um convite. Ele diz para nós, tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te detém cuidando as fantasias que confundem os olhos da carne, nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais. Não precise que te vangloriem. E aprendamos desta forma a cumprir de coração sincero, de coração aberto, com a espontaneidade de quem é servo de Jesus, a vontade de Deus. Porque fazer o bem é importante, mas é necessário fazer o bem sem ostentação, sem melindres, sem humilhações. Basta que façamos o bem e Deus, no nosso silêncio, Ele irá nos recompensar através do retorno do próprio bem. Que Deus esteja conosco, que estejamos sempre envolvidos pelas lições da doutrina espírita do Evangelho de Jesus e que estejamos atentos a esta armadilha, que é o pecado predileto do advogado do diabo. Que Jesus nos abençoe.